Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui um corte do Linha de Passe e um corte do Troca de Passes, ESPN Brasil e Sport TV. Fique no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Confere se você está inscrito aqui no nosso canal, você está no canal 2, tá bom? Galera, é o seguinte, já estão definidos então as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo pega o Vasco, primeiro jogo o mando será do Vasco. E é o seguinte, hein? O Flamengo joga dia 1º e dia 8 de março. Já tá definido as datas, tá? Já o Fluminense e Volta Redonda jogam dia 2 e dia 9 de março. Ok, galera? Fica no vídeo até o final. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil e também o canal Sport TV. Links na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora. Hora do Campeonato Carioca, tivemos um clássico hoje para decidir quem passava, quem ficava. Tava mais ou menos assim e o Vasco passou e o Botafogo ficou. E dessa vez nem para a Copa Rio. Acabou pro Botafogo qualquer disputa ali em Campeonato Carioca, Taça Rio, Guanabara, não tem mais Botafogo. Então ficaram assim as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. Vasco pega o Flamengo porque perdeu no confronto direto a terceira posição pro Fluminense. Exatamente, tudo empatadinho ali, igualzinho, né? E no confronto direto, o Fluminense que venceu o Bangu 3-2, com um pouquinho mais de emoção do que deveria, né? O rebaixado Bangu, joga contra o Volta Redonda. Volta Redonda de excelente campanha no Campeonato Carioca. A Série B, sim. Exatamente, e que já tinha, né, ido para a Série B, já tinha feito um 2024 bom também de acesso. Volta Redonda aí, que depois a gente vê como é que chega aí para pegar esse Fluminense aí é favorito contra o Volta Redonda, se não é bem assim a conversa. Vamos começar com Vasco e Botafogo. E o Carille, sim, o Carille falou. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu estou com 2 meninos ali que eu estou gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Estão treinando e eu estou gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então a escolha pelo Capasso foi por isso. Boa noite, Carille, Amadeu dos canais Sandro Gama Esporte Clube e Na Torcida Vascaínos. Queria saber, Carille, a respeito, 2 jogadores que já vem surpreendendo a torcida, que é o Lucas Freitas. Mais uma vez, uma partida consistente na zaga, e o outro é o Tietê. Tietê hoje, para mim, acho que fez a melhor partida dele desde que chegou no Vasco. E esses jogadores que estão chegando, podem já entrar para o clássico contra o Flamengo? Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, muito obrigado. O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura. Ainda quero organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens, né? A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque, e a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. Boa noite a todos. Triste, primeiro por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu. Agora a gente precisa pensar para frente, e pensar para frente já é na próxima quinta-feira reverter, né, os 2 gols contra o Racing. Agora a nossa ideia é essa, o pensamento é só esse, é focado para esse jogo, o trabalho vai ser todo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos. Depois de sair do Carioca, essa chance já vem na quinta-feira para que a gente possa, quem sabe, bater campeão. Mas é lógico que
vai depender daquilo que a gente vai mostrar em campo. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos mostrar muito mais do que o jogo de ida e muito mais do que o jogo hoje. Mesmo que, se a gente for analisar o jogo calmamente, nós tivemos mais finalizações, nós tivemos mais posse. Eu acho que o que atrapalhou a gente um pouquinho foi o pênalti. Então, isso, o Vasco criou mais coragem depois do pênalti, e eles conseguiram ter também, mas o pênalti ele pertence por ao jogo. momentos, às vezes, o controle do jogo, mas eu acho que Pedro. nós precisamos fazer mais. Aqui, professor. Muito bem. Dá para fazer bem mais também na Record. O Botafogo precisa fazer mais em todos os aspectos, né? Agora, o Vasco. Primeira fase do Vasco. Vasco classificado às semifinais. Cara, ele é bom de quarta força, né? Título para o Corinthians. Ano passado colocou o Santos na final do Campeonato Paulista. E agora pegou a atual quarta força do Rio e colocou nas semifinais ali, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer. A avaliação da primeira fase desse Vasco que a gente tem falado aqui, principalmente você, Pedro, tá indo, mas tá meio sem rumo, né? No horizonte não tá aparecendo muita coisa. Não consegue enxergar nada ainda não, Pedro? Não dá para falar que a avaliação é positiva, é muito boa, porque se classificou, né? O Vasco hoje, pela primeira vez, ele consegue competir ali, vencer até de igual para igual. Competir de igual para igual e vencer um time de Série A, porque até um time de Série B teve dificuldade contra o Volta Redonda. Não vai bem contra o Fluminense, não vai bem contra o Flamengo. E hoje, num jogo tecnicamente muito abaixo do que as duas equipes poderiam oferecer se tivessem estágios, sabe, mais avançados de trabalho, o Vasco venceu. E a boa notícia para o Vasco é um time de Série A, é um Botafogo tentando se remontar para se recuperar numa decisão de quinta-feira contra o Racing. Então não é um Botafogo que ignorou o jogo. É um Vasco que competiu, e não só pelo pênalti convertido, mas na atuação gigante do Verratti, porque ainda é um Vasco muito limitado, mas é um Verratti que faz gol, é um Verratti que é artilheiro do campeonato, é um Verratti que briga sozinho lá na frente, é um Verratti que sustenta uma bola quando o time está com dificuldade para sair jogando. Então, uma atuação muito interessante e uma vitória que carimba. Você precisava ter uma vitória contra alguém de Série A para tentar acreditar que você pode reverter um histórico muito complicado numa semifinal contra o Flamengo, onde o Flamengo é muito favorito. Pelo lado do Botafogo, eu discordo um pouco da avaliação do Caçapa, tentando ali ver pontos muito positivos. Atuação ruim. O Botafogo não conseguiu jogar contra um time limitado. Ainda que fosse São Januário, o time do Vasco é limitado. No segundo tempo, nenhum dos dois conseguiu jogar. E um time do Botafogo que tenta ajeitar, sabe, juntar algum caco ali para o jogo de quinta-feira, teve muito pouco a oferecer. E essa história de, mas é porque se não fosse o pênalti faz parte do jogo, né? Pois é, né? O Vasco, a partir do pênalti, usou o pênalti a seu favor, construiu uma vantagem. E não só se defendeu, chegou a criar e tal, minimamente o pouco que teve. E o Botafogo, o que me pega mais, William, é que quando você resolve abrir mão e vai ficar esse debate cansativo até quinta-feira de abrir mão do início da temporada, vai além um pouco do não interessa o resultado da Supercopa ou não interessa o resultado da Recopa, o meu planejamento é maior. O Botafogo ele vai perdendo, não é crédito com torcida, ele vai perdendo uma alma ali vencedora, porque quando você enfileira um título, você enfileira 2, você enfileira 3, sem enfileira 4, era para o Botafogo não tomar conhecimento do Vasco. Então o Botafogo ele perde uma Supercopa, ele não vê bola contra o Racing na ida da Recopa, ele hoje não foi exatamente um páreo para um Vasco muito ilimitado no Campeonato Carioca, e era um Botafogo que se importou sim com o jogo, o Caçapa fala uma pena, a gente não seguir na competição. Tava então, lá o Savarino, o Matheus Martins, ele vai o Igor perdendo. Jesus, Veja bem, Gregory. Não é o capital político a torcida, mas é um caráter de time vencedor, competitivo, tipo, mesmo quando não joga bem, vai arrancar uma vitória, vai sustentar um empate contra um time limitado, seja em São Januário, seja no Newton Santos. Então, isso o Botafogo pode tomar um pouco mais de cuidado. Não é que já perdeu tudo, não é que não vai ser vencedor esse ano, não é que não vai vencer nada em qualquer partida desse ano. Mas você está, talvez, ali por um equívoco de início de temporada, eu acho sim um equívoco. O Textor pode acertar como acertou no ano passado, tem um projeto, vai contratar, mas por enquanto a gente se mostra equivocado. Então o Botafogo vai perdendo um pouco isso. Me assustou como o Botafogo não conseguiu reagir na partida de hoje. Porque o Vasco brigou, lutou, os meninos na volância brigaram, o Verratti lá na frente, Coutinho mal, depois troca, sabe? O Ryan e o outro menino, agora o... Juan? Não, o Ryan e o... Não é Zanocelo daqui do... Zanocelo? Não, tem um final, me fugiu o do menino agora. da Copa São Paulo lá. Zucarello. Isso, Zucarello. Eu ia falar Zanocelo, Zucarello. O Ryan e o Zucarello dão uma vitalidade de pressão, que ainda não é exatamente uma pressão bem encaixada,
mas é uma pressão muito mais na base ali da vitalidade dos dois. Tem momentos ali que o Vasco vacila e encaixa de pressão. Agora, me assusta como foram poucos ajustes para o Vasco ser competitivo contra o Botafogo, que é melhor. Ainda que não seja o Botafogo principal. Então, esse Botafogo desmobilizado, o recado do dono vai chegando sim, no grupo, na torcida, ele vai... Eu discordo que o Botafogo é melhor, cara. O Botafogo foi melhor no ano passado, cara. Neste ano ele não é melhor que ninguém. Tá em 9º colocado na Taça Guanabara. Desmobilizando até demais. Não era para exatamente abrir mão do Campeonato Carioca. O Botafogo hoje tentou seguir no Campeonato Carioca. Ele deu certa importância ao jogo. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer o resultado. Então, isso pode ficar de alerta. E o Vasco é tentar ter dignidade e competitividade que teve hoje contra o Flamengo, que é muito melhor. Está num estágio de trabalho muito mais avançado, é muito mais time e tem um retrospecto recente muito favorável. Então, qualquer coisa que o Vasco venha fazer numa semifinal seria algo próximo ali do heróico, da única competição que o Vasco pode brigar esse ano. É pouco provável que o Vasco vai ser um grande candidato a título com esse grupo numa Copa do Brasil, menos provável ainda na Sul-Americana e no Brasileiro, então vai tentar se ajeitar ainda dentro do que tem, faltam peças, o trabalho do Carelli é inicial, é bom lembrar, não está no estágio que está outro trabalho como do rival, como do Felipe Luiz, mas vencer o clássico era importante, passar para essa fase final, tendo algum carimbo ali de uma vitória contra um time melhor, de Série A, que ainda não tinha. Vamos ouvir o Mano Menezes? Muito bem, galera. Ó, cara, deixa o like aí pra ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, veja se você tá inscrito, tá? Porque você está no nosso canal 2, ok? Vamos lá então, galera, semifinais do Carioca definidos, né? Então vamos ver aqui os confrontos e as datas. Ainda não tem horário, tá bom? Ó, com o fim da 11ª e última rodada da Taça Guanabara, estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Primeiro colocado, o Flamengo vai enfrentar o Vasco, que é o 4º colocado. O outro confronto será entre Volta Redonda, 2º colocado, contra o Fluminense, 3º colocado. Que foto bonita do Maracanã, né? O gramado, assim, tá bonito, hein, cara? Tá bonito. E o Felipe Luiz falou que o gramado já tá melhor. Que ele tava bem duro, né? Ele foi reformado, né? Trocada a grama. Flamengo e Vasco vão se enfrentar nos 2 próximos sábados, dia 1º/3 e 8/3. Por sua vez, o Volta Redonda e Fluminense vão jogar nos 2 próximos domingos, dia 2/3 e dia 9/3. Os horários ainda não foram confirmados, mas deve ser ali por volta das 18h30, tá? Por causa do calor. Por terem realizado as melhores campanhas, Flamengo e Volta Redonda terão a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nas semifinais. Os confrontos serão em 2 jogos. E a Taça Rio definida, hein? Como é que ficou? Eita, vamos zoar aqui o Botafogo, né? Ó, o fim da Taça Guanabara definiu também os semifinalistas da Taça Rio. O Sampaio Corrêa, que ficou em 5º, vai enfrentar o Boa Vista, o 8º colocado. No outro lado da chave, o Nova Iguaçu, 6º colocado, encara o Madureira, 7º colocado. Os dois, aliás, se enfrentaram neste domingo no Laranjão, com a vitória do time da Baixada Fluminense. O campeão garante uma vaga na Copa do Brasil 2026. Mas nesse caso, então, o Botafogo tá fora, né? Da Copa do Brasil, né? Pois é. Só que, depois a gente fala. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, que tiveram campanhas melhores que seus adversários, decidirão em casa e terão a vantagem do empate. Igual lá, Flamengo e Volta Redonda, né, galera? Então é assim, cara, ó. Neste momento, pelo regulamento, o Botafogo está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Só que o Botafogo vai jogar a Copa do Brasil deste ano. Se ele ganhar, ele está confirmado. Se ficar ali no G4, também eu acho que daí... Eu acho que se confirma automaticamente. Se ficar no G4, não tenho certeza. Porém, acho que sim, mas não tenho certeza. Valeu, nação! Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e... fui!